A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais uma quarta-feira, onde nós refletimos sobre a Palavra de Deus. Nós estamos em uma jornada pela redenção para entendermos melhor como foi que Deus redimiu o homem, como é que Deus salva o homem. E nós já passamos aqui por uma boa caminhada, por uma boa estrada, e hoje nós queremos responder a uma pergunta: o que é justificação? A palavra de Deus traz esse termo constantemente nas Escrituras. Era um termo que o apóstolo Paulo gostava muito de usar nas suas cartas. E muitas vezes nós temos esses textos e esses termos bíblicos, mas nós não sabemos na prática o que ele significa. A minha intenção aqui é poder ajudar você um pouco a compreender o que significa justificação, pois é muito interessante. Tem tudo a ver com o plano de redenção de Deus para a vida do homem. Tem tudo a ver com o plano de redenção de Deus para a sua vida, para a minha vida. A pergunta é: você foi justificado? Será que você foi considerado justo, é considerado justo por Deus, diante de Deus? Pois é isso que nós vamos estar tratando hoje, sobre justificação. Eu gostaria de pedir a você, antes de nós continuarmos, que você pudesse se inscrever aqui no canal, no YouTube, Promessa Santana, para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, as nossas celebrações, sempre que elas comecem. Assine também aí, acione também o sininho, dê aí o seu joinha para que esses vídeos, os nossos vídeos, nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. Compartilhe também com as pessoas da qual você gosta, nas suas redes sociais, isso nos ajuda bastante. Ok, muito bem. O que é justificação? Do que isso se trata? O que é que a Bíblia quer dizer quando ela fala que nós fomos justificados? Melhor, você foi justificado? Sim ou não? Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É isso que a gente pretende estar respondendo aqui hoje. E para isso eu quero usar um texto bíblico e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 de Romanos capítulo 5, ok? O texto diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Muito bem, em apenas 2 versículos o apóstolo Paulo escreveu aqui muita coisa. Tem muito significado apenas nesses 2 versículos de Romanos capítulo 5. E ele começa exatamente com a palavra que é o tema da nossa reflexão de hoje: justificados. Ou seja, aquele que foi considerado justificado. Então, para a gente entender melhor esse termo, é só nós entendermos o contexto que o apóstolo Paulo está aqui lidando. Ele vem falando no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, ele desenvolveu todo um raciocínio, ele desenvolveu todo um argumento para falar exatamente de como que Deus redime o homem. No capítulo 1, Paulo explicou que o homem que nunca ouviu falar do Evangelho, esse está condenado, pois apenas através da revelação do Evangelho é que há salvação. Ele disse isso lá no capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Nesse mesmo capítulo 1 ele respondeu a uma pergunta que ele sabia que alguém faria: e quanto aos homens que nunca ouviram falar do Evangelho, como é que elas estão? Paulo responde que elas estão condenadas e que a única chance dessas pessoas é se elas ouvirem o Evangelho, é se alguém pregar o Evangelho para elas, para que elas possam crer. Porque, apesar delas nunca terem ouvido falar do Evangelho, elas conhecem a Deus, porque o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus mesmo se manifestou, é o que ele diz no capítulo 1, no verso 19. No capítulo 2, Paulo se volta agora para o homem que conhece o Evangelho, para o homem que conhece a Deus através da revelação da Escritura. E ali Paulo está se referindo mais propriamente ao judeu, ao povo de Deus. O judeu se gabava de ter a lei de Deus
e achava que apenas por conhecer a Deus, apenas por ter recebido a revelação da palavra de Deus, ele estava automaticamente salvo. O apóstolo Paulo responde aos judeus dizendo que conhecer a Deus, conhecer a revelação da lei de Deus, conhecer apenas, mas não crer, não salva ninguém. Não adianta e não há diferença alguma entre o homem que conhece a lei e desobedece a lei e o homem que é ignorante com relação à lei de Deus. Todos os dois estão em condição de condenação. E aí no capítulo 3 ele vai responder uma pergunta: como é então que Deus salva o homem? E aí nós temos ali o grande texto da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo explica que a salvação é mediante a fé, a justificação, a ação graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No capítulo 4, Paulo vai dar um exemplo dessa fé salvífica, dessa salvação pela fé na pessoa de Jesus. Ele vai dar um exemplo de Abraão. Abraão foi salvo e foi justificado pela fé. E então no capítulo 5, que nós lemos, ele chega exatamente ao ápice dessa ideia, a conclusão dessa ideia, dizendo: justificados, pois, ou seja, justificados. Quem são esses justificados? Aqueles que creram, aqueles que ouviram o Evangelho. Justificado é aquele que ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. É aquele que creu na mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um substituto perfeito, Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer na cruz no lugar do pecador. A justiça de Deus exige que o pecado seja devidamente punido, mas Deus resolveu, em seu infinito amor, em sua infinita graça, enviar outro para morrer em nosso lugar, enviar outro para receber a punição, a ira pelas culpas dos nossos pecados. E esse alguém é Jesus Cristo, seu Filho amado. João 3,16 vai concluir dizendo que todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que crê em Jesus não morre. Todo aquele que crê em Jesus é perdoado. Todo aquele que creu que Jesus te substituiu na cruz do Calvário, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa não morre, ela não recebe o juízo de Deus sobre si. Por quê? Porque Cristo recebeu no lugar dessa pessoa o juízo, o castigo, a punição, a morte eterna pelo pecado que ela havia cometido. É assim que funciona. A justiça de Deus exige que o pecado e o pecador sejam devidamente punidos. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Se você crê em Jesus, se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você é poupado. Por quê? Porque Jesus foi punido no seu lugar. Mas e se você não crê? E se você rejeitar? E se você não quiser? E se você ouvir o Evangelho, mas não crer em Jesus? E crer em Jesus não significa apenas acreditar em Jesus, significa uma nova vida com Cristo. E se você não crê em Jesus, se você não receber a Jesus, e se você não nascer de novo, então os seus pecados ainda estão sobre você, a culpa dos seus pecados ainda estão sobre você, e o seu pecado será devidamente punido, porque o pecado não fica sem punição. A justiça de Deus exige que o pecado seja devidamente punido e Deus pune o pecado com morte eterna, com o inferno. Ok, uma vez que você creu em Jesus, uma vez que você recebeu o Evangelho, creu no Evangelho, o Espírito Santo te deu fé para que você pudesse crer no Evangelho. Você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz então que Deus faz uma declaração. Deus é o juiz, Deus é aquele da qual os nossos pecados, Deus é aquele a quem os nossos pecados ofendem. Deus é aquele que pune o pecado, Deus é aquele que condena o pecador no seu pecado. Uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados, então o juiz, o supremo juiz, o Deus santo, o Deus justo, quando ele olha para mim, quando ele olha para você que creu em Jesus, ele faz uma declaração. Ele olha para aqueles que creram em Jesus, ele olha para aqueles que receberam a Jesus na sua vida, e o juiz
supremo faz uma declaração: nenhuma condenação há. Justificados. Então, justificação significa Deus declarar, Deus dizer que um pecador, porque creu em Jesus, porque recebeu Jesus como seu substituto em sua vida, porque tem o Filho, esse pecador, ele está justificado. Deus o considera como se ele nunca tivesse pecado. Justificação é exatamente isso. Os pecados desse pecador já foi devidamente punido, já recebeu a devida condenação, já recebeu a devida punição em outro, não nele, mas em Jesus Cristo. E porque Jesus já foi punido, e porque Jesus já levou o castigo desses pecados, deste pecador, então a justiça de Deus, o Deus justo, declara: justificado, não deve nada, santo, justo. É como se essa pessoa nunca tivesse pecado na vida. Os pecados dela são totalmente perdoados, totalmente esquecido, não há dívida, não há o que ser feito contra esta pessoa. Isso significa justificação. Justificação é o ato de Deus declarar que um pecador, porque se arrependeu dos seus pecados, porque nasceu de novo, porque creu em Jesus, esse pecador, ele é justo. Ele é considerado um justo, um santo, como alguém que nunca tivesse pecado na sua vida. É isso que significa justificação. E olha o resultado disso no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo usa essa declaração: justificados, pois, ou seja, declarados sem pecados, declarados totalmente justos diante de Deus, mediante a fé, ou seja, por causa da fé que a pessoa obteve em Jesus Cristo. O que é fé? Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre o que é fé em outro momento, mas fé, de forma objetiva, é confiar em Jesus, aquele que confia totalmente na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, justificados, declarados justos, sem pecados, mediante, através da fé, Paulo diz: temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque Deus não está mais irado conosco. Deus não está mais irado contra aquele da qual foi justificado. Não há pecado. Não é que ele não peque. Deixa eu explicar isso aqui para você. Não é que o crente, o salvo, não peca mais. Não é isso. Não. Deus não considera mais a culpa desses pecados. Esses pecados já receberam a devida punição. Isso vai fazer com que a pessoa então viva uma vida de constante pecado? De jeito nenhum. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai responder isso, capítulo 6 de Romanos. De maneira alguma, aquele que foi livre da escravidão do pecado, de forma alguma vive como escravo do pecado. O salvo não tem prazer no pecado. O pecado da vida do salvo não é mais um estilo de vida, mas é um acidente. O pecado na vida do salvo não é mais algo que ele ama, que ele tem prazer. Quando ele peca, ele se entristece. Isso fere a sua alma, isso o decepciona. O salvo, quando peca, se arrepende, confessa e deixa. Ok? Então, mas ainda pecamos. Então Deus considera esse pecador justo. E essa justificação, essa declaração, faz com que o homem tenha paz com Deus. Não há mais uma guerra. A Bíblia diz que a relação de Deus contra o homem que está sem Cristo, o homem que não nasceu de novo, é uma relação de inimizade. O homem no seu pecado, ele é inimigo de Deus, e Deus é inimigo dele. Mas quando ele crê no Evangelho, quando ele ouve o Evangelho e crê no Evangelho, e ele é salvo pela graça em Jesus Cristo, há uma paz, há uma aliança, há uma reconciliação. Então, justificados, declarados justos, mediante a fé, baseado na confiança em Jesus Cristo, Paulo diz: nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
por causa daquilo que Jesus Cristo fez, não apenas por causa da obra de Jesus, porque a obra de Jesus está no mediante a fé, mas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: porque Cristo vive em nós. Porque Deus Pai agora vê Jesus em nós. Então é por meio de Jesus, do Jesus que vive em nós. Como o próprio apóstolo Paulo havia dito em outro lugar, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nessa nova vida, nessa vida de justificação, há uma união entre a natureza de Cristo e a natureza humana, a nossa natureza. Cristo vive no homem que foi salvo. Cristo vive naquele que foi alcançado, naquele que foi redimido pela graça. E aí ele vai dizer: por intermédio de quem? Ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, ter acesso pela fé à graça, ao favor imerecido e ter esperança da glória de Deus, só pode ser dado ao homem da qual foi declarado por Deus como sem pecado, justo, justificado. É exatamente isso que significa justificação. É a declaração que Deus faz para um pecador arrependido, alcançado pela graça e que confessa Jesus como Senhor e Salvador. É a declaração que Deus faz para um homem da qual nasceu de novo. Deus santo, que abomina o pecado, olha para esse pecador e o declara justo, perfeito, santo, impecável, inculpável, não condenável. Isso significa justificação. É exatamente essa declaração que Deus faz para o pecador que foi salvo, que nasceu de novo. Deus o considera justificado dos seus pecados. De novo, vou repetir, eu não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo que nós não pecamos mais, não. A Bíblia está dizendo que Deus declara o pecador arrependido, o pecador que creu em Jesus, o pecador que nasceu de novo, Deus o declara justo. Para Deus ele não deve nada. Para Deus nenhuma condenação há sobre ele. Não há do que condená-lo, não há do que ser acusado, pois Cristo na cruz do Calvário já recebeu a devida punição por todos os pecados que esse justo comete diante de Deus. Não apenas isso, ele é considerado justificado não apenas porque os seus pecados já foram punidos na cruz do Calvário, mas também porque sobre ele existem os créditos de justiça de uma vida santa, perfeita e inculpável de Jesus Cristo, que é colocada sobre a vida desse que creu em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é aqui que a redenção nos traz. Este é o projeto de Deus, restaurar o homem a esta condição de inculpável, restaurar o homem à condição de que ele não pode ser condenado. Trazer o homem a exatamente esta condição de união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu aqui quero terminar, concluir, fazendo uma pergunta a você. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já o recebeu? Você já nasceu de novo? Você ouviu o Evangelho? Você crê que Jesus te substituiu na cruz do Calvário? Você se arrepende dos seus pecados e do pecador que você é? Você já confessou isso para Deus? Você concorda com aquilo que o Espírito Santo diz a seu respeito? Esse é o caminho para a redenção. Esse é o caminho para a redenção. É o caminho para a justificação. A você, meu querido e amado irmão, que já nasceu de novo, que já crê em Jesus pela fé, que já está na caminhada cristã, que já foi redimido pela graça de Deus, entenda uma coisa: os teus pecados não podem mais te condenar.
Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida para acusá-lo de absolutamente nada, pois seus pecados já foram todos perdoados e punidos devidamente em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não deve nada nem ao seu pecado, você não deve nada nem à sua carne. Você recebe a autoridade dada por Deus para dizer não ao pecado. Você pode fazer isso, você não precisa continuar na prática dele. Você é livre para dizer não. Cristo já te libertou. Você pode ir diante do trono da graça com confissão e arrependimento e Deus o receberá. Se aproxime do trono da graça com confiança nesse sentido, pois você já foi perdoado. A sua redenção já foi conquistada na cruz do Calvário, se você nasceu de novo. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus, neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido que está nos céus, nós te bendizemos, te glorificamos e adoramos a Ti. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque sobre Ele, Senhor, eu creio, meu Deus, fielmente que sobre Cristo todos os meus pecados foram colocados. O Senhor colocou os meus pecados, as minhas culpas sobre Jesus e o puniu devidamente. Ó Senhor, eu louvo e exalto o Seu nome por isso. Bendigo o Teu nome, Senhor, por esta obra extraordinária. Ó Deus, agora, Senhor, eu posso ouvir a Sua declaração de que nenhuma condenação há sobre mim, de que estou justificado, Senhor. E isso, meu Deus, me traz paz. Senhor, quero pedir a Ti, em nome de Jesus, a esse meu amado irmão, irmã, que ainda não nasceu de novo, que ainda, meu Deus, não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai Santo, Espírito Santo, dê, meu Deus, a essa pessoa a fé necessária para que possa crer no Senhor, para que possa ser salvo, para que possa ser alcançado por sua graça, para que o Senhor possa declará-lo justo, Senhor, e justificado dos seus pecados, em nome de Jesus. Aos meus amados irmãos, ó Deus, da qual já foram alcançados por sua graça, foram, meu Deus, justificados dos seus pecados, que eles possam encontrar, meu Deus, conforto, alívio, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe-os poderosamente e que nós possamos crescer, meu Deus, cada dia mais na fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa. Na próxima semana nós continuamos aqui tratando da nossa caminhada na redenção. Deus abençoe a sua vida, um bom descanso para você, uma boa noite e até a próxima semana, em nome de Jesus, se Deus quiser. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dei um tempo e escutei.
você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro, ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem